Paz ao Senhor Jesus, irmãos. É bom estarmos juntos, é bom estar aqui. Eu quero compartilhar com os irmãos. Meu desejo sempre é assim, coisas do meu coração. Né? Eu estava comentando com os irmãos que há 2000 anos, praticamente de evangelho, vivemos à face da terra. E algumas pessoas ainda imaginam ou querem provar que esse evangelho não é verdadeiro, que Jesus não é o ungido de Israel. Entre eles tem muitos rabinos. Não, esse Jesus não pode. Algumas vezes eu gostaria de falar-lhes, mas não adianta. Enquanto o Senhor Deus não remover de sobre o coração deles, como está escrito, o véu, todas as vezes que eles leem, porque a Santa Bíblia diz que Deus resiste o arrogante, o soberbo. E você pode chegar-se a Deus com uma postura piegas, uma postura religiosa, mas o coração ser arrogante e achar que você sabe tudo. Acho que a semana passada um irmão nosso me perguntou o que era ser humilde de coração, porque ele ouviu alguma coisa a respeito que dizia que ser humilde é ser assim, meio sem saber as coisas, talvez. Eu não lembro muito bem o que ele falou, mas ele estava perturbado. E ele me escreveu e eu disse a ele que, segundo a Bíblia, o ser humilde significa o não ser arrogante. Ser humilde de espírito é não ser arrogante. Porque ele fala ao povo de Israel, bem-aventurado os pobres de espírito. Não é? E o que é ser pobre de espírito? O ser pobre de espírito é isso, é ser humilde, ser manso. Porque se você chegar diante de Deus com soberba, se você chegasse diante de Deus com altivez, você não será bem sucedido. Não, nenhum mal vai te acontecer porque Deus é bom. Mas também você não vai sair disso. Uma certa vez eu fui chamado para orar para uma irmã de uma igreja que não crê no batismo com o Espírito Santo, de falar em línguas. E estava, na verdade, quem me chamou foi o pastor dela. O pastor dela também não cria, mas me chamou, curioso. E eu falei, tá bom. E eu fui lá no Hospital São Luís. E ao chegar no hospital, ela estava em um apartamento. E eu então, ao entrar no apartamento, percebi que tinha lá vários irmãos, e tinha lá mais pastores, e tinha lá professores, enfim. E eu senti o peso. E na hora que eu entrei, eu pensei, bem, eu vou orar a Deus e pronto, não é? E vou-me embora. Só que me veio forte a palavra de Deus ao coração, diz assim, não ore, dê a palavra. E eu pensei assim, bem Deus, como que eu vou dar a palavra? Eles são todos professores, todos pastores, não é? Por certo eles não precisam de nada, eles sabem tudo. E Jesus falou assim, dê a palavra. E eu então obedeci à voz que estava no meu coração e comecei a dar a palavra de Deus. Não a palavra que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Não era exatamente isso. Mas a palavra no sentido de sermos humildes e entregarmos nossa altivez diante de Deus, porque a gente pensa saber, não é? Eu acho que eu sei bastante, eu vou me auto-intitular mestre, eu vou colocar no meu cartão de visita o profeta,
o apóstolo, e a gente começa a criar algumas figuras, né, monstruosas. Esses irmãos existem? Ora, por certo que sim. Eu não estou dizendo de capacitação vindo de Deus para cumprir um ministério, estou dizendo de uma postura arrogante. Eu sou apóstolo, eu sou pastor, eu sou... Diante de Deus não tem apóstolo nem pastor, diante de Deus tem pessoas que vão a Ele em nome de Jesus, e não há diferença alguma, Ele não faz acepção de pessoa. Então eu comecei a dizer àquele grupo o que a Bíblia dizia. Então me lembro que eu firmei um texto, quando o doente perguntou a Jesus: Senhor, se tu quiseres pode me curar. Porque eu sabia o que eles acreditavam que, sim, milagre a gente crê, claro, nós somos crentes, mas nós não cremos como vocês creem que Jesus Cristo cura sempre, cura todo mundo. Não, isso não existe. E como é que eu ia dizer a eles que a fé que a Bíblia nos ensina é crer naquilo que Ele falou que fez, naquilo que Ele falou que é, e não naquilo que eu penso, que eu acho, ou as minhas constatações diante da minha própria experiência. Eu já orei por uma pessoa, então ela não foi curada, logo, nem Deus não cura sempre. Então, quando a gente começa a crer na Bíblia segundo nossa constatação, a gente acaba tendo problemas. E eu disse para ela a respeito, ou para eles todos a respeito da resposta de Jesus à pergunta: tu queres me curar? E Jesus falou: eu quero. Não, ele falou para aquela pessoa, diria alguém, ele não falou para todos. A palavra escrita, querido irmão, é para todos. Eu estou só introduzindo essa base para que você entenda: nada que está escrito na Santa Bíblia, nos seus 3 momentos, na Torá, na Taná e na Brit Hadashá, ou no Antigo Testamento, nos profetas, e no Pentateuco, nos profetas, e também no Novo Testamento. Nada que está escrito aqui está escrito à toa. Embora eu sei que exista muitas pessoas, quando eu falo, por exemplo, de teologia, alguém pensa que eu sou contra o estudo bíblico. Não sou tolo. Eu digo que quando você estuda um aspecto, ou você se torna um aluno de um sistema religioso, tudo que você vai saber é o que aquele sistema religioso sabe e crê. Então não precisa ir longe, basta ver o que eles fazem, basta olhar para aquilo que eles pregam, veja o resultado, e eu lhe pergunto: se você quiser ser isso, vá em frente. Quando eu me deparei com essa realidade, eu logo pensei: bem, isso eu não quero. Não, eu não quero, não sou um profissional da religião, eu não quero ser essa pessoa. Então eu ficava pensando em como Deus pode usar alguém. E voltando na pregação lá, na palavra que eu estava dando, eu comecei a dizer que sim, Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E se Ele curava todos os oprimidos do diabo, como diz as Escrituras, e se alguém não foi curado, não porque ele não queria, foi porque eles não queriam. Alguém me perguntou: então explica por que Jesus só curou um paralítico no tanque de Betesda. Para responder essa pergunta, eu te faço outra. Se você tivesse do lado do paralítico que foi curado, o que você faria? A Bíblia, o texto relata que algum daqueles doentes, alguém ali falou: ei, Jesus, eu também. Olha, eu aqui, por favor, me socorre, já que o Senhor pode. Ninguém fez nada. Assim é. Você vê alguém sendo liberto, você vê alguém sendo salvo, você vê alguém confessando o milagre, o que é que você diz? Eu não creio nisso, eu não sou bobo. A mim ninguém engana.
Então, eu fico pensando, olha, como que você pode crer que Jesus Cristo vai te arrebatar? Como que você pode crer que Jesus vai ressuscitar teu pai e tua mãe que morreram, seu tio, seu filho, sua, não sei. E você não consegue crer que Ele está conosco, segundo as Escrituras, e que faz aquilo que Ele prometeu fazer. É só uma decisão. Então, na minha caminhada pela vida cristã, claro que essas coisas nos levam a ficar pensando por que alguns irmãos têm e outros não. Então eu quero lhe contar, ler uma passagem, e eu não gosto de ler a passagem para ser base daquilo, mas é que a passagem vai falar disso, amém? Se encontra em Lucas capítulo 9, verso 28. Ele diz assim, o título, eu não gosto dos títulos, mas só para os irmãos saberem do assunto, é a transfiguração. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, as palavras que ele está se referindo foi a confissão de Pedro, a pergunta que Jesus fizera, quem dizeis que é o Filho do Homem? Não é? Então eles começaram, uns dizem que tu és o Elias, o outro tal. E Jesus então perguntou, e vós, porém, o que dizem? E Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a maior revelação de toda a Bíblia para mim. E depois disso, então, Jesus abençoa aqueles irmãos e, em seguida, ele dá a palavra sobre a caminhada, que cada um deve levar a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. 8 dias depois disso, eles estão lá, curioso, né? Estão lá sem saber muita coisa, o que ia acontecer, o que ia fazer. Ele dizia, aconteceu quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte, quer dizer, falou, você, vamos embora ali, ver uma coisa ali. E estando ele orando, estando quem orando? Ele quem? Jesus. Então, ele levou os 3 irmãos e começou a orar. O que você faria? Você oraria junto com Jesus? Você ficaria vigiando para que nada pudesse tirar a atenção dele? O que você faria? O que eu faria? Não é? Eu faço a pergunta, mas eu tenho uma resposta que eu sei que, mesmo que você diga, não, eu oraria. Eu diria para você, não, você não oraria, nem eu. Mas por que você diz isso? Porque você não podia estar orando quando acontecesse. Porque você não poderia participar de algumas coisas. É isso que eu estou dizendo. Deus concede que você saiba muitas coisas, mas nem todas as coisas Ele permite que você tenha acesso ainda. Nem tudo Ele permite que eu participe. É um grande prejuízo para mim e para você. Aparentemente sim, mas não o é. Por quê? Porque ele dá o melhor, então é o que nós podemos ter. Não que ele não queira dar, mas nós não podemos ter algumas coisas ainda. É como as vozes do trovão, quando João ouviu, ele ia escrever, ele entendeu, o Senhor Deus falou assim, e Jesus falou assim, ei, não escreva. O anjo falou, não escreva o que disse os trovões, então não era para ser dito, nem ninguém podia saber aquilo. E estando orando, Jesus e ele estando orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram muito resplandecentes. Então vamos lembrar, o rosto do Salvador ficou resplandecente ou como um holofote, não é? E as suas vestes, que eram vestes comuns, irmão, veste de trabalhador, veste de um judeu comum, diz a Bíblia que ficaram resplandecentes, brancas e muito resplandecentes.
Bem, se diz que ficaram brancas, é porque eu já sei que as vestes não eram brancas. Podia ser creme, porque normalmente essa cor é muito frequente nas coisas de Deus. Podia ser, sei lá, marrom, não é? Mas ficaram brancas e o rosto dele ficou transparecente, resplandecente. E eis que estavam falando com ele, com Jesus, dois varões, aqui na minha tem uma vírgula, que eram Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias estavam falando com ele? Bem, porque Deus quis, não é? Podia ser outro, mas Deus mandou Moisés e Elias. Agora, Deus não faz as coisas assim, vai você lá e pronto. Não, vai você, menino, vem cá e tal. Não é assim que as coisas funcionam. Ele mandou Moisés e Elias porque Moisés e Elias tinham um reconhecimento diante do povo de Israel de quem de fato eles eram. E o povo de Israel os tem até hoje como os dois principais homens de Deus, o representante da Torá e o representante dos profetas. E Davi está em um outro patamar. Então o Senhor Todo-Poderoso mandou lá o Moisés e o Elias. Agora, irmão, ouça, tem pessoas que dizem assim, não, isso é uma visão. Peraí, eu vou ler aqui, me perdoe, porque tem gente que ele insiste em não crer na Bíblia. E estando, eu vou mudar, Jesus orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. Isso não é uma visão, isso é um fato. Aqui é um verbo que indica uma mutação de aparência. Não, isso é uma visão. Tá bom, irmão. Eu vou insistir em falar com as pessoas que querem crer que a Bíblia é a palavra de Deus e não há nela nada à toa. Aqui diz que suas vestes se tornaram brancas, mudaram de cor e ficaram resplandecentes. Irmão, ouça. Nós temos muito filmes sobre o arrebatamento que eu acho legal. Eu gosto muito da criatividade artística dessa chamada sétima arte, sei lá o que é o cinema. E quando os irmãos fazem no arrebatamento as roupas caírem assim, eu acho aquilo bacana. Porque é uma ideia de mostrar a coisa, não é? Naquele filme de Mel Gibson, extraordinário filme, A Paixão de Cristo, quando ele quer representar a ressurreição, aquilo foi maravilhoso. O lençol, na forma como se um corpo estivesse embaixo, e aquele lençol murchando, como diz assim, o corpo saiu dali. Maravilhoso, é uma criatividade, é uma arte mesmo maravilhosa. A pessoa tem muita criatividade. Porém, segundo a Bíblia, as roupas de Jesus não caíram no chão. Ele não se vestiu de roupas novas. Então, eu vou dizer o que eu penso. No arrebatamento, vai ficar um monte de roupa minha, um monte de roupa aqui, da irmã ali, do irmão Manas aqui, não vai ficar nada disso. Tudo, puxa, é difícil, né, até de imaginar. Tudo em nós será transformado, até a roupa. Não, mas a roupa que ele fez foi o Calvin Klein. E imagina que, sei lá, não sei se ele era, vai saber, hoje em dia não sabe mais nada, né? Se Calvin Klein era ou não era, não sei. Eu não sei, então. Então como é que pode a roupa de uma criatura dessa? Irmão, quando eu comprei a roupa, a roupa não se tornou mais a roupa do Calvin Klein, a roupa se tornou minha, eu comprei, não é? No momento em que ela toca o meu corpo e ela veste o meu corpo, ela faz parte da minha realidade. Alguém diz assim, não, isso não é assim, porque não pode ser, porque ora, então roupa é roupa. Sim, irmãos, a Bíblia diz que as roupas do apóstolo Paulo eram tiradas e levadas e colocadas sobre os doentes, e os doentes eram curados. Tudo bem, você pode explicar isso daí também, mas é bem legal, não é?
Puxa vida, eu gosto disso. Aí diz também que algumas pessoas, não poucas, muitas pessoas tocavam nas roupas de Jesus. Puxa vida, e nem pediam nada a ele, que usurpador. Não eram necessitados, o nosso Salvador é bom. E a Bíblia diz que eles eram curados. Aleluia. Voltando aqui ao texto. Ele diz assim, ele então transfigurou-se e pronto. Estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, puxa vida, com glória, e falavam da sua morte, da morte de Jesus. Então entenda. Alguém diz assim, não, quando você morre, você fica num estado de letargia, é como se você tomasse... uma vez eu tomei aquele remédio, como chama aquilo, antialérgico, é Fenergan, eu acho que é Fener. Irmão, que sono foi aquele, homem, eu dormia, aquele babá, eu não conseguia me controlar, então, aí eu falei, o que está acontecendo? Não, o remédio faz isso mesmo. As pessoas imaginam que quando um santo morre, ele entra num estado assim, ele fica... Porque eles vão usar aquele texto de Apocalipse, que diz assim, olha, descansa mais um pouco até que o número dos teus conservos se complete. Irmão, precisamos entender a Bíblia, não dá para falar sobre aquilo agora, tá certo? Mas curiosamente, eles estão conscientes, humanos, eles não estão lá, não. Assim, até quando, Senhor, justo Senhor, não julgarás o sangue dos que estão sobre a face da terra? Quer dizer, eles têm sentimento, eles têm razão, eles estão perguntando. Aí falou, descansa aí, né? Falou, dorme, pega lá dorme, o Pedro, sabe? Nada disso, irmão. Isso é coisa, é bem louco essas coisas da religião. E o pior é que eles, quando eles são confrontados, eles vão procurar argumentar com mais força aquela ideia que não procede. E eles vão mais fundo nisso, é curioso. Mas tudo bem, voltando. Ele diz assim, falando da morte de Jesus, eles estavam conversando sobre a morte de Jesus, olha que interessante. Irmão, ouça, será que, fazer uma pergunta, a mim mesmo, Jesus quando era menino sabia que ele ia passar aquele processo? Eu não creio. Porque seria um tormento na vida do menino. Eu não creio. Será que Jesus tinha visão? Eu creio. Sim, claro que eu creio. Será que Jesus via os anjos quando era menino? Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque ele foi ensinado, né? Ele foi ensinado. A Bíblia diz que ele aprendeu por aquilo que padeceu. Ele não aprendeu beabá, falar hebraico, construir casa porque ele era pedreiro, construtor, segundo a Bíblia. Mas, enfim, ele aprendeu as coisas, o processo pelo qual ele enfrentaria. Mas ele sabia que ia morrer, eu também sei que vou morrer, você também sabe, mas como as coisas se dariam e tal, Jesus ao se tornar, não é, adulto já tinha essa consciência, mas ao vir sobre ele o Espírito Santo, isso se tornou poderoso, a revelação, o entendimento, a glória. E agora Moisés e Elias vêm para falar sobre a morte. Eu já me peguei pensando, o que Moisés poderia dizer sobre isso? Senhor Yahushua HaMashiach, o senhor sabe que o senhor vai morrer, morte de cruz. Jesus falou, Moisés, vou morrer assim, sim, o senhor vai morrer assim. Então tá bom. Como se Jesus talvez não soubesse. Seria isso possível? Eu não sei. Pode ser, não sei. E o Elias falou assim, pior não é isso, Senhor Yahushua HaMashiach. Vão judiar muito de você. Vão te cuspir, te dar tapas. Tu tem que se preparar. Eu não sei o que eles conversaram. Ou se Moisés falou assim,
Yahushua HaMashiach, depois da morte a glória vem, e tu será entronizado, tentando fazê-lo ficar esperançoso. Irmão, nós não podemos saber essas coisas. O fato é que eles estavam falando, o assunto eu sei, era sobre a morte de Jesus. Onde estava Pedro, que coisa, né? O Tiago e o João, vamos ver? Ele diz assim: os quais apareceram com glória e falavam da morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então tem aqui um outro elemento, dizendo do local da morte. Ora, por que eles iam dizer o local da morte se Jesus já soubesse? Eu não sei. Ou ele já sabia e eles vieram só dizer, confirmar, eu não sei, não é? Eu acredito que ele já sabia, não é? Mas eu também não sei. E diz o verso 32, e Pedro e os que estavam com ele, isto é, o Tiago, não é? E o João, estavam carregados de sono, e quando despertaram viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. Irmãos, olha que coisa, eles estavam dormindo. O Pedro, mas Pedro, você toda hora está dormindo, só te pego dormindo, Pedro. No dia de semana você está dormindo, mas tu não consta. Pedro, você não é chegado à oração, não? Ô Tiago, ô João, pelo amorzinho. Pois é, eles estavam dormindo. A pergunta é: ô irmão, você levaria com você 3 irmãos? Se você queria orar lá no monte, você levaria 3 irmãos que você sabe que só dormem? Ou você acha que Jesus não sabia que eles dormiam? A pergunta é: por que eles só dormiam? Meu Deus do céu! Será que eles comiam comida muito pesada para viver? Não, irmão, não. Esse sono veio da parte de Deus. Por quê? Porque não era permitido eles participarem de todo o processo. Só foi permitido eles participarem de um pedaço do processo da transfiguração. Então, voltando, eu estava falando lá no começo sobre você crer nas coisas de Deus. E nem tudo você vai saber. Ele deixa que nós saibamos uma parte. Essa parte já é suficientemente poderosa para nós realizarmos a obra que ele nos mandou fazer. Ide por todo o mundo. Foi ele que mandou, irmão. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho. Foi ele que mandou. Curai os enfermos. Eu não preciso perguntar qual é a vontade dele, se eu já sei que ele mandou ir pelo mundo todo curar os enfermos. Ora, se ele me mandou pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, então eu não preciso perguntar isso. No mesmo texto, que alguns dizem, não, esse texto foi aumentado. Irmão, eu não poderei ser julgado no céu porque eu creio nesse texto, se ele foi aumentado. Agora, se ele não foi aumentado, você será julgado pelo texto que está escrito. Eu não corro perigo. Imagina Deus. Então, Horácio, que você ficou falando aquilo lá na terra, lá, dizendo que eu não mandei nada. Eu falo, então o senhor dá seu jeito, Senhor Deus, porque está escrito. Eu não sou culpado se estava escrito. Eu recebi o Santo Evangelho como da tua parte, literalmente, sem tirar um ponto e vírgula. Eu creio nele. Não é? Não, até tirar ponto e vírgula, até algumas vezes a gente pondera, né? Tem algumas coisas que a gente vai crescendo em Deus. Porém, aquilo que está escrito é aquilo que está escrito. Então, continuando aqui. Eles estavam com sono e eles acordaram, e quando viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele, curiosamente, ninguém falou assim, Jesus falou assim, vem cá menino, vem cá, eu vou apresentar para você aqui o Moisés, tá vendo? Moisés, aqui é o Pedro, o Elias, esse aqui é o Tiago e o João. O João, esse aqui é o Tiago. Não houve nada disso. Ninguém apresentou ninguém. Eles viram
Eles viram a visão, eles viram a visão, não, eles viram o Jesus e aqueles dois homens lá no monte. Eu estou no monte e eu estou assim, encostado ali, cochilando, e aí eu acordo, e quando eu acordo, eu cutuco os irmãos, e a gente acorda e olha, e rapaz, tem dois homens com o Salvador. Por que eles não correram para ver? Será que aqueles homens querem machucar o Salvador? Quem são eles? Curiosamente, eles sabiam. Puxa vida, eles sabiam. Então foi revelado no espírito deles quem eram aquelas pessoas. Mas eles não puderam ver quando Jesus foi transfigurado, não puderam ver quando o Moisés chegou, quando Elias chegou, não puderam ouvir a conversa. Não. Só viram. Aí diz a Bíblia assim, e aconteceu o quê? Quando aqueles se apartaram dele, quando Moisés e o Elias foram-se embora, não é? Disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas. Entende, irmão, uma coisa? Eles viram aquilo, mas não tomaram nenhuma iniciativa, porque tinha aqueles dois varões, Moisés e Elias estão ali, e eles ficaram calados, não falavam nada, estão lá olhando. Então o Senhor chama o Moisés e Elias, eles vão embora. Jesus fica só e continua ali, não é? Aí o Pedro fala, ô Jesus, porque irmão, ouça, entenda, nós temos, depois que a gente caminha com Jesus, a gente cria intimidade, não é? Então ele já tinha intimidade com Jesus, e quando Jesus sozinho, não, ele é meu amigo, não, Jesus não é João, ou Tiago, Jesus, Jesus, é bom que a gente esteja aqui. O Senhor quer que a gente faça aqui 3 tabernáculos? O Senhor quer que a gente faça aqui 3 casas, né, 3 tendas, para abrigar, que ideia, né? Eu fico pensando assim, que ideia, para abrigar vocês 3? Aí, que eu vou dizer assim, Pedro, você tá viajando na maionese? Eu moro com vocês aí embaixo, lá em Cafarnaum, como é que você quer que eu more aqui? Né? Mas a cabeça do Pedro estava ao mesmo tempo sendo fritada, né, com conceitos, ideias, planos, projetos, raciocínios, vindo do judaísmo, vindo dele próprio, conhecendo um pouquinho de Jesus, e lá vai, ele embolou tudo e soltou essa pérola maravilhosa, não é? Quer que façamos aqui 3 tendas, não é? Para Moisés, para Elias e para o Senhor, não sabendo o que dizia. Então não sou eu que estou falando mal do Pedro. A Bíblia está dizendo que ele não sabia o que ele dizia. Que coisa séria. Irmão, se você não sabe o que fala, cale a boca. Não, ele não conseguia calar a boca. Porque ele tinha que fazer isso. Ele tinha que perguntar. Entenda. Isso faz parte da revelação. Ele diz assim, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu. Olha que interessante, irmão. Com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Então, Jesus estava glorioso ainda, só que só estava Jesus e tudo era normal, o chão, a pedra, a nuvem, tudo normal, tudo sem problema. Só que agora eles conversando, uma nuvem os envolve e os cobre, e agora eles ficaram assustados. Puxa vida, o negócio é mais sério, nós estamos envolvidos, que se trata isso, e temeram. Ele diz assim, e saiu da nuvem uma voz que dizia. Então, quem é essa nuvem, não é? É Deus? Não sei, talvez não, mas a voz de Deus saía dela. Deus pode ter usado uma maneira de ocultar a sua presença, eu não sei, irmão. A Bíblia diz que Deus se veste das nuvens, então pode ser que Deus estivesse ali, não, que ele estava ali, estava, mas ou o Altíssimo continuava no seu trono, ou o trono estava ali. Essas perguntas, irmão, é que não foram reveladas e não estão escritas, não é? Então
eu não peco em imaginar que sim, eu não peco na, mas eu nunca poderia dizer é assim, ninguém pode dizer. E continua o texto assim: este é meu filho amado, ponto e vírgula, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada que tinham visto. Então, segundo esse último momento aqui do texto, na nuvem também estava o Moisés e o Elias, porque só depois que eles se veem só. Aqui não diz, um outro texto diz que Jesus falou assim: não diga nada a ninguém até que se cumpra todas as coisas. A pergunta é: por que Jesus deu a esses 3 irmãos? Porque o Todo-Poderoso, eu nem vou falar só Jesus, mas porque o Todo-Poderoso de Israel escolheu a esses 3 irmãos para mostrar isso. Então o que a religião diz? Ah, eles eram muito santos. Hã? Muito santos, irmão? Não. Por que Deus os escolheu? Então eu vou dizer por quê. Por algumas características próprias deles. Primeira característica: porque Deus só entrega a mensagem a quem é fiel à mensagem e pregá-la. Deus não vai te acordar de madrugada te dando uma visão, um sonho de que algum irmão que você não conhece, no sonho você sabe que tem um irmão que está dentro de uma mata e a mata está pegando fogo. Deus não vai te dar essa visão se Ele sabe que você não vai acordar e não vai orar. Então é mais fácil Ele dar essa oração àquela irmã que já tem o hábito, que a vida dela é isso, o ministério dela, em certo sentido, é esse, e ela ora. Então Deus vai falar com ela, não vai falar comigo, vai falar com ela. Naqueles dias, Deus tinha esses 3 amigos, esses 3 irmãos, esses 3 discípulos, que primeiro mantiveram suas bocas fechadas. Eu fico pensando, cá com meus botões, aqueles 3 dias que eles estavam reunidos em profunda tristeza, eu fico imaginando. Então imagina que eu sou o Pedro, imagina que aqui o Manas é o Tiago e que você que está me ouvindo é o João. E a gente está conversando, triste, o nosso mestre foi morto, rapaz. Já está sepultado já há 2 dias, rapaz, que terrível. Aí o Pedro ali fala assim para mim: ô Tiago, fala Pedro, você lembra, rapaz, aquela vez lá no monte que ele se transfigurou e estavam o Moisés e o Elias? Não é, rapaz? Hein, Pedro? Puxa vida, que coisa, hein? Eu não entendo. Por que ele nos mostrou aquilo? Se ele ia morrer, se ia acabar, por que ele mostrou? Mas ele mostrou. Eu não sei, irmãos, as conversas que eles tiveram, mas por certo eu imagino que essas coisas todas aconteceram, rolaram, enfim. E Jesus falou assim: não diga nada a ninguém até que se cumpra. Olha, irmãos, se eu falasse lembra que eu sou o Tiago, né? Lá está o Pedro e você o João. Não falasse a ninguém não significava falar entre nós, porque nós todos sabíamos. Mas eu não podia falar para o André, por exemplo, eu não podia falar, ele está proibido, não podia falar para o Mateus, não pode. Puxa vida, né? Felipe, não pode. Só nós 3 aqui. Muito bem. Deixa eu resumir
esse texto, o seguinte: só existe uma maneira. Eu tenho uma mensagem, eu não lembro mais o nome dela, aqui no YouTube. Eu falo os dois tempos da profecia. Toda profecia tem que ter dois tempos. Não existe profecia sem dois tempos: o tempo imediato e o tempo futuro. Senão não é profecia, é uma palavra de Deus imediata. Profecia é isso. Por que dois tempos? Porque como que eu posso descansar nessa palavra sendo de Deus, se Ele não me garantir, não houver uma prova, um sinal que aquilo que Ele diz que vai acontecer, de fato vai acontecer? Então, toda profecia tem dois tempos: um momento imediato e um momento futuro. O que é que o nosso bendito, glorioso e santo Deus estava dizendo? Que eu vou glorificar o meu filho com aquela glória que ele tinha comigo antes da fundação do mundo. E para que vocês entendam que isso será assim, e para que vocês entendam que isso é possível e que isso se dará, eu permitirei que vocês vejam um pouquinho da glória, mas só um pouco. Um pouco. Eu deixarei vocês verem o rosto do Salvador resplandecente, suas roupas mudarem de cor, virarem brancas e ficarem resplandecentes. E eu permitirei que vocês vejam a nuvem. Mas que nuvem é essa? Irmão, entenda, a presença de Deus diz assim, que quando eles pegaram as taças, os anjos pegaram as taças e derramaram sobre o altar com a oração dos santos, o templo lá no céu ficou todo cheio de nuvem, uma nuvem espessa, não é? Então, o que o Senhor Todo-Poderoso estava dizendo? João, você verá. João, preste atenção, João. Você é João, amém? Lembra que eu sou o Tiago, ele é o Pedro. João, preste atenção, você verá coisas que eu hei de te mostrar, e eu estou te preparando para que você entenda e não fique perturbado e creia nelas. Então, irmão, ouça. Quando o João vai ter a revelação do Apocalipse, oh, glória a Deus, sinta a presença de Deus, é tão bom servir a Deus. O João, ele já estava mais amadurecido na fé, ele já entendia as coisas de Deus, ele já compreendia, e então ele se pôs a escrever o Apocalipse de maneira sossegada, não de maneira histérica, agitada, nervosa, insegura, não, porque ele tinha que escrever direitinho. João, escreve as palavras, escreve aquilo que você vê. E tem hora que ele está vendo e falando, não entendi, peraí, entendi. Aí o anjo vai lá explicar para ele. Olha que coisa linda. Qual é a lição aqui? A lição primeira é que há um céu, há uma glória, os santos de Deus não estão dormindo coisa nenhuma. Isso não é uma visão, isso é um fato, isso ocorreu. A descrição não é de uma parábola, mas de um fato. Quem diz ser uma parábola é tendenciosamente incrédulo. Não quer crer nas coisas santas, não abre o coração para compreendê-las. O texto diz que a palavra disse o seguinte: ouve, ou a ele ouvi, ou ouça o que o meu filho amado tem a dizer. Olha, irmão, honestamente, se eu sou um judeu e eu estou com Moisés e Elias, eu teria uma caçamba de perguntas sobre a Torá e sobre a Taná para fazer a Moisés e a Elias. Teria uma carreta dessa articulado, não é? 9 eixos, aquelas de 9 eixos, carrega, cheia até o tampo, um trem de carga de perguntas a respeito das coisas da Bíblia. Mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque não houve possibilidade, eu não sei, não veio no coração deles. O fato é que o Senhor Deus falou assim: olha, já sabem que é Moisés e Elias, sim, sabemos, Senhor. Ouça o meu filho,
que ele estava dizendo para os discípulos? Irmãos, estava chegando a hora, filho, em que o Salvador ia embora. Aqueles irmãos iam ficar sozinhos. No sentido físico, no sentido humano. E eles eram os responsáveis. Oh, irmão, que coisa, irmão, que coisa. Eles eram os responsáveis, como de fato se tornaram, em levar o Evangelho. Oh, então vamos ver, vamos lembrar de alguma coisa. O primeiro mártir estava ali. Curiosamente, uma porcentagem significativa dos santos estão sendo martirizados e foram martirizados pela vida toda. Lá estava ele. Lá estava o irmão que recebeu a revelação do Apocalipse. E lá estava o irmão que trouxe o Evangelho aos gentios, o Pedro, na casa de Cornélio. Então podia dizer assim, a revelação plena estava ali representada naqueles 3 moços, naqueles 3 rapazes, que eram jovens ainda, em torno de 20, 21, 22 anos, jovens ainda. E eles ficariam só, o Salvador ia embora. E eles teriam que... Eles eram os responsáveis em falar para todo mundo do Santo Evangelho. E, ao mesmo tempo, tudo bem falar do Santo Evangelho, a gente fala, não. O Todo-Poderoso sabia que eles iam enfrentar leões, eles iam enfrentar feras vorazes, iam proibi-los de pregar, iam persegui-los, prendê-los, como de fato foi. O próprio Tiago foi decapitado, covardes, decapitaram um pregador. Tá cheio de covarde por aí, irmão. Cheio de covarde. Falar mal de pregador é covardia, é fácil. Pregador só prega Cristo. Curiosamente tem gente que a vida dele é falar mal, mas não planta um prego. Tem pessoas, irmãos, que ele não tem luz própria, então ele fica rodeando igual mosca para ver se alguém o nota, para ver se alguém o percebe, né? Porque é tão insignificante, se é que há significância nisso. Então eles enfrentariam o mundo todo ali. E Jesus, no seu ministério, na sua grande sabedoria, ou no seu total conhecimento e sabedoria, permitiu que eles participassem daquilo. Quando Jesus ressuscita, eu não sei quando, porque o Evangelho foi escrito depois, então os irmãos começam a dizer, não, nós tivemos a experiência, nós não contamos a vocês, mas nós tivemos lá no monte, ele aconteceu assim, agora fica imaginando, agora vamos pensar aqui, a Maria Madalena, a Ana, ouvindo Pedro, Pedro, fale outra vez, conte a história outra vez. Irmão, quando a gente ouve alguma coisa boa, a gente quer ouvir 1000 vezes, né? Repete. Eu fico imaginando aqueles jantares, né? Aquelas viagens que os irmãos iam para um canto para o outro, as conversações dos santos. Ainda hoje é assim, irmão. O que é que tu conversa? O que é que tu fala com teu irmão? De coisas frívolas, ou você tem tido no seu coração uma experiência profunda, tem sido cheio do Espírito Santo, tem ouvido a voz, tem tido contato com o Altíssimo, tem tido experiências sobrenaturais com Ele, porque o nosso Deus é soberano e é sobrenatural. Como essas coisas? Então, o que o Senhor Deus, Jesus está mostrando ali? Ouça, meu filho, mas viu Moisés e Elias? Vocês já ouviram muitos anos e já entenderam. Agora ouçam, meu filho. Não, o que nós entendemos de Moisés e Elias? Que vocês estão condenados, que vocês não conseguem me agradar. Irmão, a Torá e a Taná, o irmão judeu entenda. Não foi feita para você cumprir, não. Não. Você é incapaz de cumprir. Já falei isso. Na sua mãe fala, não, eu sou, nós falamos, não faz. Você não faz nada. Você não cumpre nem o primeiro mandamento.
Não, você não cumpre, ninguém cumpre. Amar a Deus sobre todas as coisas, conta outra. Não, não cumpre. Ninguém o faz. A gente deseja, eu respeito. Aí sim, se for falar assim, não, eu quero amar Hashem de todo o meu coração, eu falo, ô querido, eu também. Mas a gente não consegue, não é? A gente não consegue. Quando a gente menos vê, tá com picuinhas e tal. Ama o teu próximo a ti mesmo. Não. Que coisa difícil. Então a Torá veio para dizer assim, olha, você consegue satisfazer a Deus? Não. Por isso que ele vai falar, olha, tudo que você fizer de melhor, o que você fizer de melhor. Imagine o melhor homem da terra, o melhor, o Jó. A justiça dele para mim são trapos imundos. Quem está falando isso é o Criador. Então a Torá e a Taná, a Torá, veio para mostrar que não há chance. A Taná veio para me encher de esperança. A Taná me diz que Deus vai restaurar Israel, ó que maravilha, e que há um reino para ser vivido, e que o seu bendito ungido, o seu servo, não é? Chamado também como servo, o Mashiach de Israel viria, e para mim já veio, já foi morto naquele madeiro, já foi sepultado, já ressuscitou. Eu sei que você não crê, mas eu creio. E então agora eu sei que meu corpo será glorificado, e eu sei como ele será. Por quê? Porque a Bíblia diz que assim como ele é, seremos nós também. Então, irmão, ouça, tem algumas vezes que Deus te dá uma palavra e você fica perturbado por não ter entendido o todo. Você nunca vai entender o todo. Procure compreender esse trechinho, caminhe com Jesus, submeta assim, ó Deus, eu tive essa visão. Aí fala, como é que eu vou falar para Deus que eu tive essa visão? Fale, Senhor Deus, eu estava em oração e eu tive essa visão. Porque alguém fala assim, ei, pode ser do diabo. Eu estou falando com Deus, Senhor Deus, eu estava orando e eu tive essa visão. Aí você imagina o Senhor Deus falou assim, não fui eu que Deus não, que eu que dei não. Aí eu perguntava, e o senhor estava onde, Deus? Eu estava falando contigo. Eu estava na tua presença, irmão. Então tira essa conversa de diabo. Em nome de Jesus, para de botar esse vagabundo, esse derrotado, esse peladão aí, que ele foi despojado. Tira esse cara da tua cabeça, em nome de Jesus. Assim como eu digo para o brasileiro, tira o comunismo da tua cabeça, em nome de Jesus. Então, o Senhor Deus tira essa visão, mas eu não entendo não. Foi o que os profetas diziam. Daniel, eu não entendo não, estou ficando perturbado, eu não entendo não, muita complicação. Então, o Senhor Deus revelou o que podia revelar e falou assim, o resto você sossega. Então, irmão, aprenda a andar na presença de Deus, aprenda a confiar em Deus. Irmão, você não vai surpreender Deus, mas Deus vai te surpreender sempre. Se você acha que não, eu sei que Ele não cura nunca, ou que Ele cura de vez em quando, você nunca será surpreendido. Mas Ele me surpreende todos os dias, mesmo eu crendo que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele deu dons do Espírito Santo para a gente, para usar agora. Irmão, havendo línguas vão acabar, não vão ficar para sempre, irmão. Então se você acha que, não é para hoje, não use, mas eu uso, azar teu. Mas eu convoco ao irmão a abrir seu coração e crer na Bíblia toda. Tem um pastor que vira e mexe, ele vem na minha mente. Eu não posso citar o nome dele. Eu não sei se algum dia ele vai ver isso. O grupo dele é tão exclusivo, ele anda tão distante de tudo isso. Ele tem muitas reservas comigo, porque eu creio, meu jeito de ser, né? Sou pentecostal, aleluia. Não sou denominacionalista, eu creio na experiência do ser cheio do Espírito Santo. Lá em Atos, assim, e quando o Pedro e o João saíram da cadeia, aí eles reuniram os irmãos. Olha, já tinha acontecido o Pentecostes, viu? Eles reuniram os irmãos e contaram para os irmãos o que a liderança de Israel tinha dito. Eles disseram o seguinte, vamos orar, bora lá. Aí, Senhor Deus, contempla
Veja a ameaça deles aí, veja o que eles estão dizendo. E contempla os seus servos que pregam o Evangelho, não é? Enquanto o Senhor estende tuas mãos para fazer sinais e maravilhas. A Bíblia diz assim, e tendo falado, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ô irmão, como é que alguém sabia que todos estavam cheios do Espírito Santo se não há evidência? E a Bíblia diz que eles pregavam o Evangelho e Deus operava milagres. É isso, entenda, ou você vai lutar eternamente com Deus e fracassar, ou você vai abrir seu coração e entender que Deus ama socorrer, ama operar milagres. Irmão, Deus ama nos surpreender, Deus gosta de mostrar a sua glória. Eu acho que ele fala assim, olha que legal, olha como está meu filhinho, todo jubiloso, olha que maravilha como ele está pulando, coisas inesperadas acontecendo. É isso que Deus quer. Ô irmão, abra seu coração, amém? Em nome de Jesus, que Deus possa te conduzir por esse caminho maravilhoso do Santo Evangelho. A gente se encontra na próxima, não é? Se houver próxima, não é? Se não houver próxima, a gente se encontra pelos ares, lá na glória. Amém, Jesus? Deus abençoe, meu irmão. Amém.